Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. O objetivo da nossa aula dessa semana é conhecer função quadrática e a fórmula de Bhaskara. No primeiro bimestre, nós vimos função do primeiro grau. Agora veremos função do segundo grau, conhecida como função polinomial do segundo grau ou também função quadrática. Vamos começar com o seguinte exemplo. Uma quadra esportiva tem a forma retangular, com 40 metros de comprimento e 20 de largura. O clube pretende ampliá-la. Para isso, vai construir em volta dela uma faixa de largura constante, ou seja, vai construir uma faixa em volta de toda essa quadra de largura constante. Como assim? A mesmo comprimento de largura que eu tenho do lado de cá, eu tenho desse outro lado, o mesmo desse lado, o mesmo desse lado. Só que ele não falou qual é o valor dessa largura que vai construir. Quando a gente não sabe, a gente chama de uma letra, vamos chamar de x. Então, o comprimento antes era 40. Só que ao ampliar, nós vamos aumentar o comprimento e também a largura dessa quadra. Então, eu tenho x desse lado, mais x desse lado que aumentou. Então, x mais x, 2x. Então, a base desse retângulo aqui vai ser 40, que já era 40, agora com aumento a gente tem mais 2x. Então, base é 40 mais 2x. Lembra que nós estudamos a área e perímetros de algumas figuras nas aulas passadas? Então, a área do retângulo é base vezes altura, B de base, H de altura. Então, a base aqui, que é a mesma coisa que o comprimento, vai ser 40 mais 2x. A altura, antes era 20. A nossa largura aqui, antes era 20. Ao ampliar, nós vamos ter um pedaço aqui chamado de x e outro de cá chamado de x. X mais x, 2x. Então, teremos 20 mais 2x. Então, colocando isso na fórmula da área do retângulo, nós teremos base, que é 40 mais 2x, entre parênteses, vezes a altura, que é 20 mais 2x. Vamos multiplicar, todo mundo multiplica todo mundo, conhecido como regra do chuveirinho ou propriedade distributiva da multiplicação. 40 vezes 20, 800, mais 40 vezes 2x, 80x, mais. Pegando agora o 2x e multiplicando todo mundo do outro lado. 2x vezes 20, 40x, mais 2x vezes 2x, 4x ao quadrado. Por que 4x ao quadrado? 2 vezes 2, 4. X vezes x, x ao quadrado. Pessoal, não confunda. X mais x é 2x. Agora, x vezes x é x ao quadrado. Então, como ficou a nossa área? Então, já coloquei área aqui e já coloquei f de x, porque isso está virando para nós uma função denominada função quadrática. 4x ao quadrado eu escrevi primeiro. Peguei ele que está lá no final e só passei ele aqui para frente. Mais 120x. Por quê? Eu tenho dois termos de x, somei 80x mais 40x, ficou 120x. Mais 800. Peguei o 800 que estava lá no começo e passei ele para o final, porque esse é o formato geral de uma fórmula de uma função do segundo grau. Então, a função do segundo grau, ela tem essa fórmula geral, y ou f de x é igual a de x ao quadrado mais b de x mais c. A, b e c são números chamados de coeficientes da função. O a deve ser diferente de zero, então o a nunca pode ser zero. O b e o c pode, o a não. Por quê? Se o a for igual a zero, nós teremos 0 vezes x ao quadrado. Todo número que eu multiplico por zero não dá zero? Então, eu iria sumir com esse x ao quadrado.
E se eu sumo com esse x ao quadrado, não faz sentido dizer que é uma função quadrática. O principal fator de uma função do segundo grau ou função quadrática é possuir o x ao quadrado. Então, quais seriam os coeficientes dessa função que acabamos de montar? O coeficiente A, é igual a 4, porque o 4 acompanha o x ao quadrado. Então, o A é sempre o número que acompanha o x ao quadrado. O B, coeficiente B, é igual a 120, porque está acompanhando o x. Então, o B é sempre o número que acompanha o x. O C é 800, porque o C é sempre o termo independente. Ele vem apenas número, não vem com nenhum x do ladinho dele. Vejamos mais alguns exemplos. Esse primeiro aqui, quais seriam os coeficientes? O A é igual a 1. Por quê? Quando não tem nada, tem 1. Não tem nada aqui antecedendo aqui o meu x ao quadrado, logo é 1. O B também é igual a 1, porque não tem nada acompanhando o x. Se não tem nada acompanhando o x, o B é igual a 1. O C é igual a menos 9, porque não tem nada. Aliás, porque não tem nenhum, ele é o termo independente, ele não tem nenhum x aqui junto com ele. O próximo aqui, o próximo exemplo, nosso coeficiente A é igual a 2, porque acompanha o x ao quadrado. O coeficiente B é igual a menos 4, porque acompanha o x. Observa, menos 4, não posso esquecer do sinal de menos. O número, quando ele é positivo, tanto faz colocar o sinal de positivo ou não. Tanto faz colocar o sinal de mais ou não. Agora, quando o número é negativo, é obrigado a colocar o sinal de menos. Então, ele antecede aqui, ó, antes dele, tem um sinal de negativo. Eu sou obrigada a colocar. O C é igual a 5, porque o termo independente é 5. Próximo exemplo. O coeficiente A é igual a 7, porque acompanha o x ao quadrado. O coeficiente B é igual a 0, porque não possui aqui termo de x. O coeficiente C é igual a 3, porque é o termo independente. Próximo exemplo, o A é igual a 8, porque acompanha o x ao quadrado. Não tem termo de x e não tem o termo independente. Significa que o B é igual a 0 e o C é igual a 0. Observe que nenhum dos exemplos o A foi igual a 0, porque o A não pode ser 0. Esse é o formato de um gráfico de uma função quadrática. É uma curva chamada de parábola. Essa curva tem a concavidade voltada para cima ou para baixo. O que é concavidade? Essa abertura aqui da nossa parábola. Então, ela pode ter a concavidade voltada para cima ou para baixo. Como é que esboçamos o gráfico de uma função quadrática? Poderíamos esboçar do mesmo jeitinho que fizemos no bimestre passado, quando estudamos função do primeiro grau, fazendo uma tabela, atribuindo valores para x, substituindo o valor de x na nossa função e determinando os valores de y. Aí, o que a gente faria? Ligaria no plano cartesiano os valores de x até os valores de y e iria dar a nossa curva chamada de parábola. Porém, a fórmula que nós vamos utilizar é a conhecida fórmula de Bhaskara. Nós não vamos aprofundar nessa aula em gráfico. Gráfico da função quadrática vai ser em uma aula posterior, mais para frente. Então, zeros ou raízes da função quadrática. O que são zeros ou raízes da função? Nada mais é do que eu encontrar o valor de x da nossa função. Voltando lá no bimestre passado. Na função do primeiro grau, a gente tinha apenas um valor de x. Aqui na função do segundo grau, nós vamos ter dois valores de x. Um vai ser o x uma linha, o outro vai ser o x duas linhas. Então, o primeiro passo será igualarmos a nossa função a zero. Por isso que é chamado de zeros da função, porque é onde o nosso x faz com que a nossa função dê zero.
Então, a fórmula de Bhaskara é x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. O delta, também conhecido como discriminante, tem a seguinte fórmula: b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quem são a, b e c? São os coeficientes da nossa função que acabamos de ver. O discriminante delta, quem é delta? É esse daqui, ó, esse triângulo. Ele tem alguns critérios. Quando ele for maior que zero, ou seja, positivo, a função terá dois valores reais e distintos. Como assim? O x, uma linha, vai ser diferente. O que é distintos? Não é diferente? Então, o x, uma linha, vai ser um valor diferente do x, duas linhas. Quando o delta for igual a zero, significa que o x, uma linha, vai ser igualzinho ao valor do x, duas linhas. E quando o delta for menor que zero, ou seja, negativo, não vai possuir nem x, uma linha, e nem x, duas linhas. Vocês nem vão dar continuidade no cálculo quando o delta for for menor que zero, ou seja, negativo, porque não possui raiz real de um número negativo. Agora vocês vão copiar os exemplos a seguir no caderno. Exemplo 1. Determine as raízes das seguintes funções quadráticas. Então, f de x igual a x ao quadrado mais 4x menos 12. Qual é o primeiro passo? Igualar a nossa função a zero, identificar os coeficientes a, b e c da equação e encontrar o valor de delta. O segundo passo será, com o valor de delta, substituir na fórmula do Bhaskara e assim encontrar o x, uma linha, e o x, duas linhas. Vamos à prática. F de x igual a x ao quadrado mais 4x menos 12. Eu já igualei aqui a zero, eu já fiz direto. Quem é o coeficiente a? É 1, porque não tem ninguém acompanhando o x ao quadrado. Se não tem nada, tem 1. B é igual a 4, porque o 4 acompanha o x. C é igual a menos 12, porque é o termo independente. Fórmula do delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. B ao quadrado, se b é igual a 4, eu vou ter 4 ao quadrado. Menos 4, que já é da fórmula, só copiei, vezes 1, que é o valor de A. Então, o valor de A está aqui, ó, é 1. Vezes o valor de C, que é menos 12. Quando o número for negativo, coloca entre parênteses. 4 ao quadrado é 16. Por quê? Isso aqui é uma potência. Eu repito 4 duas vezes, porque o expoente é 2, e multiplico. Então, eu vou ter 4 vezes 4, que dá 16. Já fiz direto aqui, ó, menos com menos dá mais. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 12, 48. Então, eu fiz essa multiplicação direto, que deu 48. Basta somar agora. Delta é igual a 16 mais 48 é igual a 64. Descobrimos o valor de delta, jogando agora na fórmula do Bhaskara, que está aqui do lado. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Essa é a fórmula de Bhaskara. Vamos substituir os valores que temos. X é igual a menos 4. Por que menos 4? Menos já é da fórmula e b é igual a 4. Então, ficou menos 4. Mais ou menos, eu copiei, raiz quadrada de 64, porque o delta vale 64, só substituir os valores. Sobre 2 vezes 1, por que 1? Porque o a vale 1, então 2 vezes 1, igual a menos 4, mais ou menos 8, por que 8? Raiz quadrada de 64 é igual a 8, porque 8 vezes 8 é igual a 64. Sobre, aqui embaixo eu tenho 2, por quê? 2 vezes 1 é 2. Agora, por que eu coloquei isso aqui de verde? Porque através deles nós vamos encontrar o x uma linha e o x duas linhas. X uma linha, eu vou copiar essa expressão aqui, pegando o sinal de mais. Então, eu tenho menos 4 mais 8 sobre 2. Menos 4 mais 8, conserva o sinal do maior, que é positivo, que é mais. Sinais diferentes, subtrai. 8 menos 4, 4 sobre 2. Quanto que é 4 dividido para 2?
é 2. Logo, x uma linha é igual a 2. X duas linhas é igual a menos 4, menos 8 sobre 2. Menos 4 menos 8 é menos 12, porque conservo o sinal e somo. Conservei o sinal de menos, sinais iguais, soma. 8, 4 mais 8, 12 sobre 2. Menos 12 dividido por 2 dá menos 6. Logo, x duas linhas é igual a menos 6. Então, está aqui as raízes da minha função. X uma linha é igual a 2, x duas linhas é igual a menos 6. O próximo exemplo eu vou passar no grupo para vocês copiarem no caderno, para o vídeo não ficar muito longo. Até a próxima aula.